Alguns personagens tiveram passagens meteóricas por aqui, mas mesmo assim marcaram e muito a nossa história. Foram pessoas que ocuparam cargos de relevância e desenvolveram projetos de grande impacto, como é o caso de Luiz Gabriel Guimarães Sampaio, que empresta seu nome a uma escola na zona norte de Maringá. Mas antes de apresentar mais essa biografia, eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Toda semana você recebe de graça os nossos novos conteúdos, ok? Meu pai foi um grande homem, né? E é um homem aí que se dedicou boa parte da vida aí para as funções públicas, né? É uma pessoa que cuidou muito de muitas pessoas. E agora, querem conhecer detalhes da trajetória de Luiz Gabriel Guimarães Sampaio, que teve a vida interrompida aos 40 anos de idade? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Ao longo da década de 1970, Maringá projetou diversas lideranças políticas. Foram pessoas que ocuparam cargos executivos e, devido aos resultados alcançados, viabilizaram seus nomes para disputar eleições de relevância estadual e federal. Alguns desses nomes estavam fadados a conquistar espaços de ainda maior relevância, se não fossem tragédias que anteciparam as suas partidas deste mundo. Uma dessas figuras é Luiz Gabriel Guimarães Sampaio, que talvez você já tenha ouvido falar, mas não conhece sua vida. Filho de Moisés Mendes Sampaio e de Maria de Lourdes Guimarães Sampaio, Luiz Gabriel Guimarães Sampaio nasceu na cidade de Londrina, em 21 de julho de 1943. Mudou-se para Curitiba para cursar a Faculdade de Direito na Universidade Federal do Paraná. Formado, escolheu Maringá para exercer a profissão de advogado. Ele se instalou na nova cidade em 1967. Em Maringá ele exerceu essa função e começou a dar aula em faculdades aqui também de Maringá. Parece que era Direito Internacional que ele dava, era a matéria que ele dava. E daí ele começou a se envolver realmente com movimentos estudantis, né? E começou realmente a se envolver aí com essa vida pública aí a partir desse relacionamento de Maringá mesmo, com a cidade de Maringá, né? Gabriel Sampaio casou-se em 1969 com Regina Maria Frois da Mota Sampaio, com quem teve 2 filhos, Vanessa e Gabriel. Lecionando na Faculdade Estadual de Direito de Maringá, instituição criada há pouco tempo, tornou-se diretor da UPE, a União Paranaense dos Estudantes. Passando a integrar movimentos políticos a partir de então, apoiou a candidatura do também advogado Adriano José Valente para a prefeitura, em 68. Pela proximidade e também conhecimento, Gabriel Sampaio acabou convidado pelo novo prefeito para exercer a função de secretário municipal de Educação e Cultura. Entre 69 e 72, houve um significativo aumento de salas de aula pelo município. Segundo o relatório daquela gestão, saiu de 40 para 79 salas em todo o território de Maringá. Obviamente, isso significou a construção de novas escolas municipais e a melhoria de estruturas já existentes. Ele era muito bem quisto no meio dos professores, né? Eu acredito que deve ter sido uma grande base política dele a parte da educação, né? Ele era muito dinâmico, com pouco recurso, com pouca coisa, ele fazia as coisas acontecer. Ele queria realmente, ele acreditava que a educação tinha que ser a base de tudo mesmo, né? Tem até uma história que tinha muitas carteiras velhas, assim, encostadas em alguns depósitos de Maringá. Ele disse que abriu esses armazéns, mandou reformar essas cadeiras, esses móveis, vamos colocar, da época. Em 72, Gabriel Sampaio foi um dos principais responsáveis pelas festividades do Jubileu de Prata da cidade.
Dentre as realizações, a Secretaria de Educação e Cultura viabilizou a gravação de um EP com versões da canção Maringá, de Gilberto Carvalho. Em razão de seu trabalho localmente, foi convidado para assumir a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, durante a gestão do governador Parigô de Souza. À época, conciliou a presidência do Conselho Diretor da Fundepar, a Fundação Educacional do Estado do Paraná. Luiz Gabriel Guimarães Sampaio disputou um cargo na Assembleia Legislativa do Paraná em 74. Aquele foi um ano de grande representatividade de Maringá na Alep. Afinal, foram eleitos 4 deputados estaduais, a maior bancada do município até então. Conquistaram vaga Renato Bernardi, Walter Pietrangelo e Antônio Fassi pelo PMDB, e Jorge Sato e Luiz Gabriel Guimarães Sampaio pela Arena. Gabriel Sampaio conquistou 15.793 votos. No Legislativo Estadual, o advogado consolidou a sua atuação política, sendo reconhecido por pautas relacionadas à educação e à organização institucional. Exatamente. Eu me lembro que a gente se mudou para Curitiba pela sede dele ser a Assembleia, que fica na capital, né? E a gente acabou se mudando para lá, na verdade, e lá eu passei uma maior parte mesmo da minha vida lá mesmo, né? E ele ficava muito na Assembleia, mas ele vinha muito à região aqui, né? Que aqui era a base eleitoral dele, né? Então talvez fosse uma das épocas que realmente que ele ficou mais ausente de casa, assim, devido a essas constantes viagens que ele fazia, né? Para essa base dele aqui, para Maringá e região, né? Ainda na função de deputado estadual, Gabriel Sampaio disputou as eleições municipais em Maringá, tendo como vice o empresário e ex-vereador Egídio Asman, concorreu ao cargo de prefeito. Eu lembro que além de muita visita pessoal, né, existia muita visita pessoal naquela época, né? Eu lembro que ele fazia também, nessa parte rural também, ele ia em sítios fazer visita, eu fui algumas vezes com ele, né? Batia na porta, entrava na casa, fazia muita política corpo a corpo mesmo, né? E os comícios, né? Os comícios naquelas plataformas em cima de carro, tipo caminhão, né? Em cima tinha aquelas plataformas, em praças, na verdade, onde se reunia o povo, e realmente ele fazia os comícios. Ele tinha uma oratória forte, uma oratória muito boa, na verdade, né? E eu lembro que tinha bastante gente nesses comícios aí. Sua chapa pela Arena 3 não venceu. Somou 11.265 votos, ficando na 4ª posição, ao tempo que a chapa de João Paulino conquistou 18.533 votos, sendo a vencedora. Tinha muito desejo de ser prefeito de Maringá, mas quando ele concorreu naquelas eleições, ele tinha, acho que, 33 anos de idade, né? Então, eu acredito que não era o momento dele ainda, né? Acho que ele não estava... nem tinha, acho que talvez para a população ele não tinha um amadurecimento ainda para administrar a cidade, né? Então deu a impressão que foi esse um dos grandes motivos aí. Viemos para Maringá sim para ficar perto, né? E quando ele soube realmente que não tinha vencido, eu tenho uma imagem dele no corredor, na porta da sala, assim, bem assim, bem abatido mesmo, assim. Eu senti que para ele, assim, foi um baque não ter vencido. Acho que ele estava com bastante expectativa em relação a essa campanha aí. Gabriel Sampaio voltaria a disputar as eleições de 1982. Concorrendo pelo PDS, logrou êxito e foi reeleito deputado estadual. Aquela eleição viabilizou outros representantes de Maringá para o cargo, Ferrari Júnior e Tadeu França pelo PMDB. Paralelamente, em 83, também ocupou o cargo de procurador do Estado junto ao Tribunal de Contas, durante a gestão de José Rosquen de Novaes, vice de Ney Braga, que assumiu o governo do Paraná. Gabriel Sampaio também havia sido diretor do conglomerado de empresas do Banestado. E foi justamente naquele mesmo ano, 83, que em 3 de dezembro, um acidente rodoviário ocorrido nas proximidades de Telêmaco Borba resultaria na morte
do advogado e político. Gabriel Sampaio seguia em direção a Maringá, quando houve a colisão lateral com um veículo que trafegava no sentido contrário. O parlamentar morreu no local aos 40 anos de idade. Eu estava em casa, né, em Curitiba, né, onde a gente já residia desde quando a gente foi para Curitiba, a gente residiu nesse mesmo local, né? E realmente a gente soube por um telefonema, né? Sobre o acidente. A minha mãe ficou muito nervosa, né? A minha irmã era muito pequena, e estava a minha avó, na verdade, e a minha irmã e o meu pai vindo de Curitiba para Maringá. Na verdade, meu pai estava levando a minha avó e minha irmã para Maringá porque ele retornaria e faria uma viagem com a minha mãe para os Estados Unidos, porque minha mãe tinha um problema de visão, que estava perdendo a visão e não sabia um diagnóstico. A gente estava tentando achar outros médicos para achar o diagnóstico porque essa perda de visão da minha mãe. E eu não fui nessa viagem porque eu ainda tinha uma prova, algumas provas ainda, era uma prova de inglês, na verdade, que ainda estava pendente de eu fazer, e eu ia seguir de ônibus depois, né, uma semana depois, né. E daí veio essa notícia realmente, daí começou a chegar gente em casa, né, foi chegando gente em casa, a minha casa foi ficando cheia de gente, né, mas eu não sabia de notícias do que realmente tinha acontecido, né. E pelo um amigo do meu pai, né, que foi uma das pessoas que entrou um tempo depois em casa, quando ele entrou, eu olhei para ele, ele me falou realmente que meu pai tinha perdido a vida mesmo, tinha falecido, né. E daí foi difícil, né, foi bastante difícil, né. Influente figura política, consolidando seu nome não só como executivo, mas também como legislador atuante, Gabriel Sampaio era cotado como um possível candidato ao Senado quando faleceu. Com a morte, o cargo foi assumido pelo seu suplente, Antônio Bellinati, de Londrina. Realmente o próximo desafio seria a concorrer ao Senado, né? Isso realmente eu soube na época. E os amigos do meu pai comentavam muito, né? Porque fazendo uma conversão para a época, meu pai era, vamos dizer, seria mais conhecido que o Requião e seria, vamos dizer, de um nível do Álvaro Dias, né? Se o Requião e o Álvaro Dias já foram governadores do estado, esses amigos comentam que o meu pai teria, caso continuado, né, a carreira política, né, teria chegado a governador do estado, seria um governador do estado do Paraná aí com toda certeza, sabe? O velório foi realizado na Assembleia Legislativa do Paraná, reunindo autoridades, amigos e familiares. O sepultamento ocorreu no dia 5 de dezembro, no cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba, e foi acompanhado por um cortejo que reuniu muitos veículos. Sobre o caixão foram dispostas as bandeiras do Paraná e de Maringá. Em reconhecimento à sua trajetória, o plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná foi nomeado Luiz Gabriel Guimarães Sampaio. O mesmo ocorreu com uma escola municipal localizada entre a Rua Madre Mônica Maria e a Avenida Tuiuti, no conjunto Leia Leal, que foi inaugurada em 1º de março de 1990 com 6 salas de aula. Inclusive, eu estudei o primário nessa instituição de ensino. As homenagens não pararam por aí. Há uma escola em Sarandi e uma rua em São José dos Pinhais, além de um edifício residencial na Zona 7, aqui em Maringá, que também emprestam o seu nome. Eu acho que o que eu tenho de exemplo dele é a honestidade, né? O trabalho, a empatia com as pessoas, né? Ajudar as pessoas, se colocar à disposição e tentar promover, eu acho que o bem comum, né? Eu acho que isso eu tenho assim de lição da parte dele, muito orgulho do nome dele e todas as pessoas que falam dele, todos os amigos, todas as pessoas que às vezes pela primeira vez eu estou vendo e só elogiam ele, elogiam a pessoa que ele foi, o político que ele foi, o que ele se dedicou por Maringá e região, né?
Então, e a gente se sente muito orgulhoso disso, de escutar bem, né? Como só ouvir bem de uma pessoa quer dizer que deve ter sido muito boa essa pessoa, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser filho dele e de carregar o sobrenome dele. Fico muito feliz com isso. E aí, você conhecia a história de Luiz Gabriel Guimarães Sampaio, advogado que atuou em funções públicas em prol da educação e outras pautas de nossa sociedade? Se gostou, curta e compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. E vocês já sabem, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!